Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 568. Capítulo 568. Os Heavenly Kings. A identidade de Ni Yan há muito tempo deixou de ser um segredo. Muitas pessoas já sabiam que ele era o Nirvana Flame. Mesmo assim, se pudesse poupar um pouco de dor de cabeça, ele preferiria manter o perfil baixo. Ele sabia que tipo de agitação o nome Nirvana Flame criaria. A Academia Militar Superior era um local de encontro dos fortes. Se as pessoas descobrissem que ele era o Nirvana Flame, ele receberia um fluxo interminável de desafios todos os dias. Vocês já ouviram falar dos famosos clubes da nossa escola? Shu Yan perguntou em tom de fofoca. Que clubes? O interesse de Ni Yan foi despertado. Fei Ze e Xia Tianyu também pareciam curiosos. Na verdade, quando entrei na Academia Militar Superior, eu também não sabia sobre eles. Eu só descobri depois que a grande irmã me contou. Esses clubes são realmente famosos em Conviction. Se fôssemos falar sobre o que está ganhando mais atenção ultimamente, seria Azuri Windshime, disse Shu Yan. Azuri Windshime? A mente de Ni Yan tremeu. Ele tinha ouvido falar deste clube antes. Seu fundador não era um estranho, mas a própria Painted Muslim das Kickers United. Seus membros incluíam muitos dos melhores jogadores da guilda, como Undin Scaldrell, Summerbag, Loft Shadow e assim por diante. Eles tinham mais de 60 membros no total. Havia rumores de que os requisitos para se juntar eram bastante altos. Todos se conheciam na vida real e suas regras eram extremamente rígidas. Ni Yan realmente não gostava da existência desse tipo de clube exclusivo dentro da guilda. Era simplesmente muito difícil de administrar. Ele até pensou em ordenar a dissolução do clube. Mais tarde, eles pararam de recrutar pessoas. Então, ele deixou o assunto passar. Contanto que eles não causassem nenhum problema, ele estava bem com isso. Ele não esperava que o Azuri Windshime fosse um clube de estudantes da Academia Militar Superior. Vendo que ele tinha atraído com sucesso a atenção dos outros, Shu Yan disse em um tom orgulhoso. Adivinha o quê? Eu sou um membro do Azuri Windshime. Eu entrei apenas 2 dias atrás. Todos os 60 membros do clube pertencem às Kickers United. Painted Muslim é nossa grande irmã e uma instrutora no departamento de gerenciamento. Há muitos especialistas famosos por aí que você provavelmente já ouviu falar, como o Undin Scaldrell, o Summerbag, o Loft Shadow e o Monochrome. Shu Yan percebeu a surpresa na expressão das 3 pessoas à sua frente. Fei Ze e Xia Tianyu pareciam invejosos. Mesmo que Xia Tianyu fosse muito forte no nível 78, ele não conseguia se equiparar às elites das Kickers United. Com Shu Yan se juntando ao Azuri Windshime, ele teria o apoio desses especialistas. Seu futuro seria brilhante. Vendo o olhar pensativo no rosto de Ni Yan, Shu Yan não sabia dizer o que estava passando pela sua cabeça. Além do Azuri Windshime, há outro clube famoso na Academia Militar Superior, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar antes. Eles são chamados de Bloodfiends. Seus 5 jogadores mais famosos quase assassinaram o Nirvana Flame. O líder deles é aluno aqui, e o vice-líder deles é um jogador profissional que é notório nesse círculo. É desnecessário dizer que esses 5 jogadores são muito fortes. Por razões óbvias, o Azuri Windshime e os Bloodfiends não se dão bem. Os 2 clubes frequentemente entram em disputas. Em 1 contra 1, os Bloodfiends não são páreo para os vários membros principais do Azuri Windshime. No entanto, como esses 5 sempre se movem juntos, não há nada que o Azuri Windshime possa fazer com eles, disse Shu Yan. As palavras de Shu Yan soaram como um estrondo de trovão nas orelhas de Ni Yan. Ele não esperava que o inimigo jurado das Kickers United, Bloodfiends, também fosse da Academia Militar Superior. Este lugar estava realmente cheio de dragões escondidos e tigres agachados. Há mais um clube famoso chamado Heavenly Kings, mas eles são extremamente secretos. Eu só ouvi falar deles. Todos que são admitidos neste clube estão no nível de um rei celestial. Seus requisitos de união são muito mais rigorosos do que os do Azuri Windshime e Bloodfiends. Todos os anos, apenas algumas pessoas são recrutadas. Todos os gênios históricos da Academia Militar Superior saíram deste clube. Eles não são tão numerosos. Desde a criação até agora, eles sempre tiveram cerca de 20 membros. Eles são todos grandes, sem dúvida. Já seria impressionante se apenas 1 ou 2 do nosso corpo docente ou do corpo docente de combate fossem selecionados. Deixe-me te contar algo. Se você for convidado para participar, não hesite em aceitar. Cada pessoa lá é um superior de uma grande corporação ou alguém com muita autoridade. A riqueza e as conexões que eles possuem não são algo que você possa imaginar. Se você é levado como um deles, você está basicamente pronto para a vida. No entanto, o Heavenly Kings é realmente secreto, muitas poucas pessoas sabem sobre eles. Muitos até pensam que este clube é apenas uma lenda. Shu Yan tinha um olhar de reverência ao falar sobre o Heavenly Kings. As pessoas neste clube eram, sem dúvida, existências que não podiam ser provocadas. Alguma das pessoas do Azuri Windshime já se juntou aos Heavenly Kings? Perguntou Fei Ze. Esta também foi a primeira vez que ele ouviu falar deste clube, então ele estava curioso. Shu Yan balançou a cabeça. A grande irmã me disse uma vez que nenhum de nós está nem perto de ser qualificado. Ouvindo as palavras de Shu Yan, o coração de todo mundo tremeu. Ele provavelmente não estava brincando. Ni Yan não pôde deixar de imaginar que tipo de clube era o Heavenly Kings.
As regras da Academia Militar Superior são extremamente rigorosas. Lutar fora das atividades relacionadas à escola e eventos esportivos é estritamente proibido. Então todos resolvem suas disputas nos duelos em Conviction. Além do Azuri Windchime e Bloodfiends, a Academia Militar Superior tem pelo menos mais de uma dúzia de outros clubes especiais, grandes e pequenos. Mesmo os que não são famosos são bem fortes. Todos vocês devem tomar cuidado para não provocá-los. Alguns deles pertencem ao Império Satrim. Quanto ao quão forte eles são, não tenho certeza. Mas do lado do Império Viridiano, de vez em quando os estudantes aqui montam uma arena e organizam um torneio dentro do jogo. Há rumores de que, se você tiver um bom desempenho, terá beldades enviando cartas de amor para você no dia seguinte. Então, vocês estão interessados? Shu Yan sorriu. Quando é a data do próximo torneio? Fei Ze perguntou com entusiasmo. Eu acho que o próximo torneio será realizado em uma semana. Shu Yan olhou para Ni Yan e Xia Tianyun. Ele não sabia dizer o que Ni Yan estava pensando, enquanto Xia Tianyun parecia ter algum interesse. Quanto mais perto Shu Yan olhava para o rosto de Ni Yan, mais ele sentia que Ni Yan parecia alguém que ele conhecia. No entanto, ele não se atreveu a confirmar. Ele segurou suas suspeitas em seu coração. Ni Yan, você vai participar também? Ah, claro. Você nunca nos contou qual é a sua classe e nível, lembrou Fei Ze de repente. Como Ni Yan estava se perguntando como fugir da sua pergunta, uma beldade de 28 anos com uma figura explosiva entrou na sala de aula. Vestindo um vestido apertado, ela tinha um grande peito e nádegas firmes. A instrutora está aqui, Shu Yan sussurrou. Vendo esta instrutora bonita, ele estava praticamente babando de sua boca. A instrutora? Ela é muito bonita. Fei Ze engoliu em seco. A atenção de Xia Tianyun também foi roubada pela instrutora. Esses três companheiros ainda eram jovens, para ficarem tão facilmente apaixonados por uma beldade. Ni Yan soltou um suspiro de alívio. Ele tinha se livrado de suas perguntas. Olá, turma. Meu nome é Li Hu. Li Hu se apresentou. Depois passou a explicar a história da Academia Militar Superior, bem como algumas coisas que eles deveriam saber como estudantes aqui. Ni Yan não prestou atenção ao que Li Hu estava dizendo. Ele estava se perguntando se ele deveria se encontrar com Painted Muslin, Undine Scaldrell e os outros. Pensando de novo, ele decidiu adiar por agora. Se eles descobrissem que ele estava frequentando a Academia Militar Superior, provavelmente causaria uma grande agitação. Ni Yan não queria adicionar mais caos em sua vida diária. Depois que Li Hu terminou de falar, todos os alunos da turma começaram a se apresentar. Ni Yan foi classificado no topo da classe. Esta foi definitivamente a primeira vez. Ele entrando na faculdade de comando ao alcançar o primeiro lugar na pontuação do ranking geral naturalmente levantou as sobrancelhas de seus colegas de classe. Ni Yan disse aleatoriamente algumas palavras, propositalmente evitando falar sobre sua identidade e outras informações relacionadas à Conviction. Das pessoas que se apresentaram em seguida, algumas revelaram sua identidade e outras não. Assim, Ni Yan não estava sozinho. O departamento de comando estava cheio de pessoas talentosas. Muitas das pessoas abaixo dele ficaram aquém por uma pequena margem. Examinando a lista de alunos do primeiro ano, Ni Yan viu um nome familiar, Qin Ren. Esse sujeito estava aqui também. Sua pontuação geral foi 5 pontos menor que a dele. Ele era o primeiro na faculdade de combate de máquinas. Ni Yan ainda se lembrava de Qin Ren dizendo que ele entraria em Conviction. Logo após o grupo financeiro Monet entrou no jogo. Suas atividades eram extremamente discretas. Quanto à força que já haviam acumulado, ele não fazia ideia. Além disso, Liu Hui estava na faculdade de finanças, Jiang Yingyu, a faculdade de arte, e Xie Yao, a faculdade de administração. Ni Yan se familiarizou com seus colegas de classe. Alguns deles olhavam para ele com olhos indelicados. Suas conquistas nos exames de admissão foram realmente atraentes. Parecia que eles estavam se preparando para sua posição. Depois que Li Hu entregou o currículo para todos, eles foram dispensados pelo resto do dia. Fei Ze, Xia Tianyun e eu estamos indo para a sala de RV para o PVP. Você quer se juntar? Shu Yan perguntou, batendo no ombro de Ni Yan. Desculpe, estou um pouco ocupado. Talvez da próxima vez, Ni Yan recusou educadamente. Ah, tudo bem então. Shu Yan parecia um pouco desapontado. Vendo Shu Yan e os outros saírem, Ni Yan foi direto para a academia. As instalações da Academia Militar Superior eram de primeira linha, contendo todos os tipos de máquinas de testes de condicionamento físico. Fazia muito tempo desde que ele testou sua habilidade física. Ni Yan podia sentir-se cada vez mais forte usando a cápsula do jogo. Ele uma vez perguntou a Xie Yao se isso era o mesmo para todos. No entanto, ela respondeu que não percebeu nada diferente, apesar de usar exatamente o mesmo modelo de cápsula de jogo que ele. Tudo isso poderia ser apenas em sua cabeça? Ele iria descobrir agora. Depois de um tempo, Ni Yan entrou no ginásio. Havia muita gente se exercitando, não apenas do primeiro ano, mas do segundo e do terceiro ano também. O quarto ano estava do lado mais escasso. Isso não foi estranho. Suas salas de aula estavam em prédios diferentes. Ni Yan pegou o seu cartão de estudante e entrou impaciente.